Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, a liturgia deste sábado nos oferece esta oportunidade de viver a experiência gloriosa da fé. Gloriosa, porque não é uma experiência qualquer, não é uma experiência como coisas desta terra. Coisas desta terra são coisas comuns, são coisas passageiras. A experiência da fé é uma experiência gloriosa. Por isso que quem vive muito na terra apegado não consegue ter fé, porque a fé é uma experiência além terra, além realidade humana, além matéria. E é bonito que o Senhor nos convida por uma celebração. Eu gosto quando vou à missa, porque a gente entra num espaço, num tempo diferente do mundo. A gente permeia a glória de Deus. É como se nós fôssemos de fato retirados para um monte Tabor, para ver a glória de Deus, e depois vamos descer e voltar para casa. É realmente uma experiência gloriosa. Por isso que não é admissível a gente vir para uma missa como se estivesse indo para qualquer outro lugar. Não, não é qualquer outro lugar. É um lugar especial. É de fato estar com Deus. Para com a experiência que vivemos aqui, aí sim podemos enfrentar a terra, as dificuldades. Então, a liturgia de hoje, deste sábado, está nos convidando a uma fé extraordinária. Olha como é importante a palavra de Deus. Ela nos forma, ela nos educa, nos ensina, como um pai ensina ao seu filho. Ela nos educa para vivermos nas realidades que vamos enfrentar. A palavra de Deus está nos ensinando mais uma vez e de novo, porque Deus nos ama, que a fé não tem a ver com pensamentos e sentimentos. Por mais que a sua cabeça fica confusa e o coração fica atormentado, a fé ela tem que estar separada disso. Veja o profeta Abacuque, que vai falar de realidades em que parece que o povo vai pensando assim: puxa, será que Deus não existe? Será que Ele não está com a gente? Será que para Ele nós somos como peixes? Será que a gente está perdido? Será que Ele fica tratando a gente como os animais? Será que Ele não vai agir? Será que Ele não está vendo a injustiça? Será que Ele esqueceu da gente? Às vezes a cabeça pensa isso, o coração se atormenta. E aí ele clama a Deus e Deus responde. Mas é tão bonito isso, porque a fé é uma coisa separada. A gente tem que ter maturidade, minha gente. Que a fé, ela não pode corresponder aos sentimentos. Ela não pode ficar à mercê dos sentimentos, dos pensamentos. Você não acredita no que você pensa, porque o que a gente pensa é muito corrompido, é muito desgastado, é muito misturado. Infelizmente o pensamento da gente foi muito roubado. Esses dias um jovem me perguntava: Rodrigão, é possível reprogramar o pensamento? Acho que ele estava pensando no computador, alguma coisa assim. Eu achei bonito. Falei, mas é possível. Isso se chama metanoia, conversão. Você vai mudando a mentalidade. Mas quem vai moldar a mente? A fé. Eu vou passar a pensar conforme eu creio. Mas até isso acontecer, isso é um processo, sim ou não? Até isso acontecer, a fé tem que ficar intacta, imutável. Então fala comigo: Deus me ama. Então isso não se discute, isso não entra em questão. Aí eu fico pensando: nossa, mas olha o que está acontecendo, meu Deus, olha, eu estou sentindo isso, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu tenho angústias, eu tenho preocupações. Mas isso são circunstâncias, isso está à volta, não está no centro. A fé está no centro, ela é essencial. E quando Deus responde, Ele fala o que para o profeta? Escreve aí uma visão certa, uma visão acertada. Escreve em tabuinhas para ninguém depois falar que eu não disse. Vai acontecer, vai vir, vai chegar. Pode até tardar, mas não vai falhar. E se tardar, espera. O ímpio, quem é o ímpio? Aquele que está vivendo sobre a impiedade, que não está na piedade. Piedade é aquilo que me leva para Deus. Quando a gente fala ato penitencial, é o momento do coração se apiedar e ir para Deus. O ímpio é aquele que não vai para Deus. O ímpio não é só aquele que peca, porque o justo também peca. A Bíblia fala disso no Velho Testamento. O justo peca 7 vezes, dizendo que o justo também peca, mas o justo é piedoso, ele vai para Deus. O justo busca em Deus suas respostas, sua vida, sua força, sua graça, ele busca em Deus.
O ímpio não, além de pecar, ele não vai para Deus, ele não se desperta para Deus. Então ele fala que o ímpio não vai dar certo. Em outras palavras é isso, né? O ímpio não vai funcionar. O ímpio ele vai experimentar a sua infidelidade. O ímpio ele vai viver daquilo que ele é infiel. Vai para frente, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. E a gente está vendo aí, não é questão de amaldiçoar ou de desejar mal a ninguém. É só questão de semeadura e ceifa. Então, naquele momento ele fala, quanto ao justo, o justo, que também é pecador, mas que busca Deus, que vai para Deus, e que busca essa reprogramação do pensamento, do coração. O justo vai viver da sua fé. O justo não vive do que ele pensa, nem do que ele sente. Ele vive da fé. E a gente precisa, de todo o nosso coração, tomar essa decisão, gente. Por favor. A gente precisa, neste sábado, sair daqui com essa decisão. Eu preciso parar de viver do que eu penso, do que os outros dizem, do que o mundo fala, do que os outros acham. Eu preciso viver da minha fé. É o que eu acredito. Deus existe ou não? Ponto. Ele me ama, ponto. Morreu na cruz, me perdoou, deixou o sacramento. Eu vou me confessar, Eucaristia, corpo de Cristo. Viva da fé. A gente ainda é muito sensitivo e sentimentalista. Há um universo criado falso sobre sentimentos. Parece que tudo eu tenho que sentir. Se eu não sentir, não tem valor. Até o amor conjugal virou um universo particular em cima do sentimento. Então, se eu não sinto nada por ele, eu já não acredito então que existe acima de nós um sacramento. Então eu vou viver da impiedade. Então parece que tudo isso agora é sentir, é sentir, é sentir, é sentir, é sentir. Então se eu não sinto, eu já não creio. Se eu não sinto, eu já não vale a pena estar lá. Parece que a parte mais importante do homem é o sentimento. Posso te dizer uma coisa? O sentimento é parte do homem, mas não parte integral dele. Ele não é só isso. Nós temos também sentimentos, e nós precisamos respeitar os sentimentos das pessoas e os nossos. Mas nós não precisamos segui-los, tem hora, porque nem sempre os sentimentos são favoráveis, e nem sempre eles são santos, e nem sempre são puros. Posso perguntar uma coisa para você? Eu acho que você é normal como eu. A gente pensa o que não deve em certos momentos. A gente pensa bobagem, a gente pensa besteira. Às vezes que nem é nós, nem é a gente. É pensamento, é dardo inflamado do maligno. A gente pensa umas coisas, tem hora você fala assim, meu Deus, que bobagem é essa? Estou pensando? Imagina se você for seguir seus pensamentos, já que você vai parar. Esse dia eu perguntei para o irmão lá da casa nossa, que acolhe irmãos de rua. E aí eu fui lá conversar um pouco com eles. Eu perguntei para ele, como é que você foi parar na rua? Ele falou, simples, eu só segui minha cabeça. Eu fui seguindo meus pensamentos, fui morar na rua, parei na rua. Espetacular, né? Fala a verdade. Olha, vamos ouvir o irmão da rua aí que está falando. Foi simples parar na rua, foi só seguindo minha cabeça. Fui fazendo o que dava na cabeça, perdi tudo, perdi família. Agora ninguém me quer, ninguém consigo mais. Aí vocês me acharam, me perguntaram, porque a gente pergunta, você quer ir lá para casa? Ah, quero. Às vezes, tem um lá que estava lá, estava tudo hospedado, cuidando das feridas, estava beleza, estava bonitinho já, limpinho, cortou o cabelo, fez a barba. Aí recebeu o auxílio do governo. Pegou R$600, vazou. Foi embora. A cabeça... Tudo pronto lá, a casa é maravilhosa, é linda, uma chácara, tem casa, tem banheiro, tem cama, uma cama para cada um. Imagina se fosse uma cama só para 13. Uma cama para cada um, uma beleza, comida, não é bom? O cara devia pensar assim, ó, vou ficar aqui, cara, né? Ele não consegue, a cabeça é ruim não é? É a nossa também, é a cabeça. Só que você tem que viver pela fé, é o que eu acredito. Esse aqui é meu irmão, então eu vou fazer o bem para ele. Esse aqui é o padre, essa aqui é a igreja. Aqui é o banco da igreja. Que roupa eu vou vestir? A roupa da fé. Que palavra eu vou falar? A palavra da fé. O que eu vou sentir pelo outro que eu estou com raiva? Perdoar, porque é a fé. Eu vou viver pela fé, pelo que eu acredito. E quando a gente começa a fazer isso, cara, não dá errado. Não dá errado. O justo vai viver da fé. No Evangelho, nós encontramos um pai. Olha aí que providência para a gente que está rezando pela nossa família. Um pai agoniado, um pai desesperado. O seu filho está
uns sintomas estranhos. Ele se bate, ele se joga, ele cai, ele desmaia. Ele não sabe o que é. Agora eu fico me colocando no lugar. Hoje pela manhã eu rezei com essa palavra. Eu fico me colocando como um pai, né? Perguntando assim: o que eu faço para o meu filho que eu não sei mais o que fazer. O desafio é grande. Hoje, a epilepsia, a lepra, as doenças que não tinham cura naquela época, que nem se conhecia, hoje já tem tratamento, tem remédios, tem procedimentos que se tomam, tem conhecimento, até porque nós estamos falando de 2000 anos atrás, né? Situações demoníacas, com a evolução da fé da igreja, com os estudos, conhecimentos, hoje se tem procedimentos que naquela época não se conhecia. Como lidar com demônios, como lidar com doenças. E aquele pai está diante de dois problemas: um problema espiritual e um problema físico do filho. É nítido isso. Ele está cometido de sintomas de uma doença, mas também está perturbado na sua alma. As duas coisas. E ele não sabe o que faz. Aí ele vai pedir aos discípulos, e os discípulos têm medo. É isso, não tem outra palavra. O que vem aos discípulos é um medo, porque eles também não sabem lidar. É novo. Hoje em dia é assim que está muitos de nós. É assim que estamos, muitos de nós. Como estamos? Ou com medo porque não sabemos lidar, ou estamos perdidos e aflitos com os problemas novos que nós não sabemos como enfrentar. Ninguém está aqui criticando ninguém, mas os discípulos representam a igreja. É a gente. Quando eu falo igreja, estou falando nós aqui, as pessoas. Às vezes a gente fica com medo. Como enfrentar os problemas de hoje em dia na vida dos jovens, que são outros. Não é mais a epilepsia, não é mais a lepra, que agora tem cura, tem tratamento, novo naquela época. Mas hoje tem outros problemas também novos, que a gente não sabe como lidar, que o pai não sabe como lidar com o filho, não sabe lidar com a esposa, com o marido. Problemas seríssimos que têm acontecido, mas que por trás é o mesmo demônio que Jesus venceu naquele dia. É o mesmo demônio. Então, se Jesus o venceu naquela hora, se venceu na cruz, vai vencer sempre. Agora nós precisamos entender que nós só podemos vencê-lo pela fé. João escreve isso na sua epístola: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus disse: o mundo jaz sobre o maligno. Então esse maligno continua trazendo essas situações de dor, de tristezas para dentro da sociedade, essas circunstâncias sofridas. E hoje os pais têm o mesmo drama que esse pai aqui. Estou vendo um monte de pai aqui e de mãe. Às vezes nossos filhos estão sofrendo, estão sendo jogados para um lado, para o outro, estão passando por dificuldades, estão se desmaiando, estão vivendo triste, ou droga, ou tantas outras coisas, ou tantas ameaças que tem. A gente quer ajudar, não sabe o que faz. Aí o que o pai fez? Sabiamente, foi buscar os discípulos, ajuda. E os discípulos estavam com medo. Eles não sabiam lidar com aquilo. E às vezes eu percebo que a gente que está na igreja, eu digo por mim que sou evangelizador, certas situações chegam para a gente que a gente não sabe como lidar. Meu Deus, que situação que está acontecendo com as famílias, com os casais. Como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente faz com tudo isso? Imagina a primeira vez que eu cheguei nos Estados Unidos, o padre sabe disso. A gente chega lá, em outro país, os brasileiros estão lá, em situações às vezes que a gente, meu Deus, o que aconteceu com isso? A mulher começa a trabalhar, o marido também, e aí ganha dinheiro, e começa a não andar junto, e as coisas começam a acontecer, e umas situações loucas, doidas, absurdas. Você fala: meu Deus, o que é isso? Como lidar com isso? Nos amedronta, nos intimida muitas vezes, e a gente fala: meu Deus, como é que eu ajudo isso aqui? E aí o pai do menino chega até Jesus. Você vê a diferença do ímpio e do justo? O justo vai aos discípulos, à igreja, vai a Jesus. O ímpio não está nem aí. O ímpio não quer saber. Ele vai tentar resolver por ele mesmo ou por outros meios, que na verdade não vai resolver. E aí Jesus fala para eles assim: gente sem fé, hein? Bom, a gente não tem que ficar chateado. Jesus está sendo verdadeiro. Geraçãozinha, gente endurecida, sem fé, até quando eu vou ter que ficar aqui com vocês? Jesus está admirado
de ainda aquela multidão estar sem fé, dos discípulos estarem sem fé. É verdade ou não é? Só me diga uma coisa, é verdade ou não é que Jesus muitas vezes censurou os discípulos a falta de fé, sim ou não? Eu posso elencar aqui várias situações, aquela aqui do barco, da tempestade, quando Maria Madalena falou que ele tinha ressuscitado, Jesus censurou-lhes a fé. Agora, nesse momento, então, Jesus é o Senhor da igreja, Ele tem autoridade, e é Ele que está exortando a gente que é discípulo, toda a igreja. A gente precisa acreditar mais, a gente precisa ter mais fé. Não adianta que com os métodos do mundo a gente não vai ajudar as famílias, os dramas são terríveis. Assim como para aquele pai, a epilepsia, e toda aquela situação demoníaca que passava aquele menino, ele não sabia lidar. Hoje muitos pais e mães não sabem lidar com seus filhos, com os problemas, com as dificuldades, com as lutas, com as dores. Não sabe lidar, essa que é a verdade. E a gente vai ficando perdido. E a gente vai ficando completamente embriagado, envenenado, e acaba desistindo. Mas aquele homem, ele tem uma coisa muito bonita. Ele vai aos discípulos, ele vai a Jesus, e Jesus olha e fala assim: cadê a fé de vocês? Vocês ainda não creem? Agora imagina Jesus falando hoje para nós aqui, depois de 2000 anos. Se ele estava falando isso naquela época, na sua vida pública, mostrando sinais, imagina depois de 2000 anos de sinais, milagres, igreja, ainda? Não cabe mais, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisa que não cabe mais. A incredulidade não cabe mais, a falta de fé não cabe mais. Como que a gente vai conseguir ainda, depois de tudo, depois da cruz, depois da ressurreição, depois de Pentecostes, depois da igreja, depois de tudo isso, 2000 anos de cristianismo, ainda? Se Jesus censurou aquela multidão, se Jesus censurou os discípulos, se Jesus censurou aquela gente dizendo: ó gente sem fé, ó gente endurecida, geração fraca, o que vai dizer desta? Eu sei que os desafios são novos muitas vezes, eu sei, eu também sou pai, eu também sou esposo, eu também sou filho. Os desafios são muitos, e às vezes a gente não sabe como lidar. É por isso que a gente tem que buscar quem? A igreja. E a igreja tem que ter coragem para lidar com isso, não pode ter medo. Tem que enfrentar com ousadia, com autoridade e com fé. E fé é força, fé não é fraqueza, fé é força, fé é adesão. E aí o homem pergunta para Jesus se Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Jesus fala: se eu posso, tudo é possível ao que tem fé. Tudo é possível ao que crê. Põe isso na tua cabeça agora, em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Repete mais uma vez. Mas por quê? Porque a fé me faz um super-homem, um antídoto, um comprimido? Não, porque a minha fé me entrega a Deus, porque a minha fé me faz ser de Deus, porque a minha fé me coloca em Deus. É Ele que é o Todo-Poderoso. Eu vivo daquilo que creio. E aí então, aquele pai, cansado de tanto sofrer, aflito, aquele pai resolve então fazer a experiência da fé. Ele se prostra e ele clama ao Senhor, e Jesus dá a ele a vitória. E Jesus termina com um grande ensinamento, determinando para sempre como se vence certas situações na vida. Há espécies de males, há situações na vida que só se vence, só se expulsa, só se exorciza, só se supera com o poder do jejum e da oração. Pronto, isso foi decretado e instituído. Ponto. Falávamos ontem de obedecer a Deus, então obedeça. Fico pensando, por que não? Se eu creio, viva da fé. Se eu creio em Jesus, eu vou jejuar e vou orar, porque há espécie de males que só se vence
com o poder do jejum e a força da oração. Aí você diz assim: Rodrigo, mas por quê? Porque o jejum é o meu sacrifício? Aí vem uma pessoa, meu Deus, não tem classificação. Uma pessoa que se diz padre e se diz ainda cristão, vem na internet dizer que Deus não precisa de jejum. De fato, Deus não precisa de jejum mesmo. Deus não precisa de jejum. Não precisa fazer jejum não, gente. Não, nós precisamos fazer jejum sim. Deus não precisa de jejum, mas a gente precisa. Porque o jejum é a união do meu sacrifício ao sacrifício dele. Quem é que cura? É o sacrifício dele. Quem é que salva? É o sacrifício dele. Quem é que liberta? É o sacrifício dele. Mas o meu amor me faz pegar o meu pequeno sacrifício, pequeno, quase insignificante, e até a olhar dos outros desnecessário, mas o amor faz você pegar este pequeno sacrifício, um pequeno gesto, e uni-lo ao dele. Amém? Amém? Faz. E este pequeno sacrifício unido ao dele, ao grande sacrifício, ao perfeito sacrifício, ele. Aí acontece a obra da transformação. O demônio sai do menino, sim ou não? E a epilepsia dele, o ataque, as doenças, as patologias, as angústias, as aflições desaparecem. Magicamente? Não, pelo poder de Deus. Veja que o poder não é do jejum, o poder é de Deus. Mas o jejum e a oração feitas a Deus movem. Não é o jejum que tem poder, só ele separado. É aquilo que eu faço, o jejum eu faço, é uma atitude, é uma ação, porque o justo vive da fé. A fé é uma ação. Então eu vou fazer isso porque eu acredito que o sacrifício dele vai curar a minha vida. A Bíblia diz que diante do Senhor, carta de São Paulo aos Colossenses 2,14, os demônios foram ridicularizados, expelidos, foram colocados ao ridículo, e cancelou tudo o que foi escrito contra nós, o amor de Deus. Então, se eu acredito nisso, eu vou jejuar, eu vou orar, e na oração eu acredito que eu vou conseguir vencer. O justo vive da fé. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, é uma falta de respeito com as pessoas. Quando alguém chega na internet com aquela sabedoria filosófica e diz assim: a gente não precisa fazer novena para Deus, não precisa fazer negócio de jejum, não precisa ficar esse negócio de ficar joelho, sacrifício. É um desrespeito com o povo, ainda mais com uma fé de 2000 anos, sendo que a gente sempre aprendeu assim, a igreja nos ensina assim. É mandamento da igreja, ué. Jejum é mandamento da igreja, dízimo é mandamento da igreja. Mas como que uma pessoa pode chegar? Eu fico admirado, a falta de respeito, né? Falta de respeito. E outra pessoa pregando também, aí nas redes sociais, dizendo que quando vai fazer pregação, ele não fala o nome de Jesus para agradar a todo mundo, para todo mundo se sentir acolhido, né? E Paulo diz, né? Eu prego Jesus crucificado. Sim. Agora a pessoa já diz que também não prega, não fala que é católico, não diz o nome de Jesus. Alguém vai adivinhar então como? Ainda fala pregar, né? Sabe nem o que significa pregação. Como é que prega e não fala o nome de Jesus, né? Então você fala, falácia. Agora, interessante como a gente vai se separando daquilo que a gente acredita. Nós acreditamos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, irmão, vamos viver da fé. Fala o seguinte, ó, você quer revolucionar a sua vida? Revolucionar a sua história, seu casamento, tua vida financeira, espiritual, material, até tua vida física, até tua beleza, sabia? Você quer revolucionar a tua beleza? Viva da fé, viva daquilo que você acredita, viva daquilo que você crê. Não deixe os seus pensamentos e os seus sentimentos te confundirem. Não deixe essas coisas. Ah, mas foi o fulano que falou, seja quem for que falou. Paulo falou que se mesmo que um anjo descer do céu e apresentar um novo evangelho, seja ele anátema, excomungado. Um anjo do céu, imagina um Rodrigo. Pode parecer o Rodrigo, foi o Rodrigo que falou, mas o Rodrigo falou que não tem que fazer jejum. Se dane, Rodrigo, eu sigo a igreja, eu sigo Jesus. É preciso a gente ter no coração a firmeza na fé. A espécie de males
que só se vence a poder do jejum e da oração. Amém? Então nós vamos fazer como a igreja manda, não como o fulano disse que não precisa. Nós vamos fazer como a Bíblia diz, como Jesus falou. E nós vamos ter, eu fico imaginando, a gente já tem tanto desafio do mundo, ainda os outros dentro da igreja atrapalhar a gente ainda. É difícil, viu? Minha mãe falava assim: você não limpa a casa? Não suja pelo menos. Ajuda nós. Se você não sabe limpar, pelo menos não suja, coloca no lugar. Não é assim? O duro é quando minha mãe está limpando e você está sujando em cima. Está limpando, sujando em cima. Não sei se alguém aqui já tomou croque na cabeça. Croque, a mãe fecha assim, ó, põe um dedo mais erguido assim, ó, e dá com força, que chega a queimar, parece que tem um fogo na cabeça. Eu tomei uns 50 mil croques na minha vida já. Tem dia que eu estou com o couro cabelo doendo assim, eu acho que é o croque da mãe. De tanto que ela dava croque na gente. E tem umas pessoas católicas que tem que tomar uns croques. Tem que tomar uns croques. Porque você tá fazendo, a pessoa está desfazendo atrás. Você vai fazendo, a pessoa está desfazendo. É igual certos pais. A mãe vai lá e fala para o menino não. O pai chega e fala: "Esse moleque não merece um croque, um pai desse?" Se você não sabe ajudar, não atrapalha. Fica quieto lá, entra debaixo do carro, finge que está mexendo. Aí chega o pai, dá bronca, fala para o menino, não sei o que lá. Aí chega a avó: "Vem cá, filho, que a avó te dá." Tá, não croque também, avó. Porque está atrapalhando a ação da fé. Nós estamos fazendo aqui, a fulano está desfazendo. Nós estamos falando para o povo: jejua, ora. Aí vem alguém ainda e fala: "Não, não precisa de jejum não, gente, não precisa rezar nada, não precisa nada disso. Deus já fez, Deus já morreu lá na cruz, já fez o que tinha que fazer. Nós só fica aqui, fazendo o quê?" Nós precisamos unir nosso sacrifício ao dele, e nós precisamos estar totalmente pertencente a ele. O que a oração nos faz? Pertença. Eu vou orar, eu vou rezar. Eu não estou querendo aqui limitar Deus, dizer que Deus só faz se você rezar. Mas a oração é uma ação importante da fé. Deus faz como Ele quer, Ele é soberano. Nada limita a Deus. Deus age como Ele quer. Se Ele quer fazer sem você rezar, Ele faz. Até sem você crer, Ele faz. Se Ele quiser, Ele tem poder para fazer como Ele quer. Ele é Deus. Nada condiciona a Deus. Mas como é bonito, quando você tem fé, você vai ao encontro dEle. O justo vai viver daquilo que acredita. Eu vou rezar, eu vou à missa. Então hoje, eu quero convidar você a gente rezar nesse momento pela nossa família, diante dos desafios que estamos vivendo. Eu não sei qual é o seu, desafios novos, né? Desafios novos. Eu não sei qual o desafio que você está enfrentando. Eu não sei qual o problema que você está vivendo. Eu não sei qual é a dor que você passa. E são desafios tão tristes e tão difíceis, e tão, às vezes, que a gente não sabe como se comportar. Hoje a gente já sabe, quando fala epilepsia, quando fala-se lepra, né? Quando se fala qualquer coisa assim, nós já sabemos lidar com isso, aprendemos. E não estou dizendo que por isso a gente não precisa de Deus. Mas tem certas coisas que a gente não sabe como lidar. Talvez você está passando coisas na sua casa, na sua vida, na sua família, que você não sabe como lidar. Não sabe. Não sabe. São situações muito complicadas. E que a gente não pode ter medo de falar. Por isso é que eu estou falando aqui, sabendo que eu estou sendo filmado. A gente não pode ter medo de falar. Meu Deus, que situação é essa? Né? Que nós estamos vivendo? Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Então a gente vai ter que rezar. E a gente vai ter que jejuar. A gente vai ter que unir o nosso sacrifício ao sacrifício dele. Nós vamos ter que pegar a nossa pequena parte, nossa busca, nossa alegria de poder oferecer algo a Deus. Não que Ele precise disso para ser Deus. Não que Ele necessita disso para ter força. Nós não temos como dar força a Ele. Nós temos como nos dar a Ele. E Deus quer isso, porque isto é adoração. Então fecha seus olhos, vamos rezar nesse momento. E na oração, nós abrimos nosso coração para de fato pedir ao Senhor que te ajude. Esta missa, esta Eucaristia, o santo sacrifício que estamos celebrando, nós oferecemos também com Ele a nossa vida. Ele oferece a vida dele. Daqui a pouquinho, o Padre Luiz, o sacerdote, vai oferecer o Cristo. E junto com Ele, oferece todos nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo.
E nele, por ele e com ele, nós somos oferecidos juntos, pelas mãos do sacerdote. Então eu quero que você nesse momento não tenha vergonha de derramar as suas lágrimas diante de todos os desafios que você passa. Desafios financeiros, espirituais, físicos, uma doença como essa do Covid-19. Você vê quanta gente não sabe como lidar, o que fazer nesse momento. Estamos diante de desafios novos. Estamos diante de tantas coisas que não sabemos como pensar. Mas o justo vive da fé. Escreve no teu coração, não na tabuinha mais. Escreve no teu coração que não é nem de madeira e nem de pedra, é de carne, novo. Escreve aí: o que há de vir virá e não tardará. E se tardar, espera, mas não vai falhar. Deus não falha, irmão. Ele é santo. Acredita nele, viu? Acredita nele. Acredita nele, por favor. Acredita nele. Tenha fé, pai. Talvez tenha um pai aqui, uma mãe que está passando por situações tão difíceis. Deus não falha. O seu milagre vai chegar. Talvez você está diante do impossível no teu casamento, na tua vida. Faça como o pai fez. Vai até Jesus e fala: Senhor, eu não sei o que fazer agora. Quando o impossível à minha frente está, cansado e sem forças para continuar, vou te adorar, meu Pai. Se a dor é grande, a cruz pesada for, enxuga o meu pranto, escuta o meu clamor. Comigo está, meu Pai. Não vou desistir. Vou confiar em Ti, Pai. A minha fé em Ti está. Sei que minha vitória chegará. Se a noite escura me fizer chorar, ao amanhecer a alegria voltará. Pai, a minha fé em Ti está. Firme nas promessas vou permanecer. Pode até tardar, Deus não falha, meu milagre vai chegar. Pai, a minha fé em Ti está. Sei que minha vitória chegará. Se a noite escura me fizer chorar, ao amanhecer a alegria voltará. Pai, a minha fé em Ti está. Firme nas promessas vou permanecer. Pode até tardar, Deus não falha, meu milagre vai chegar. Como aquele pai, se firma em pé agora, se coloca em pé. Eu sei que não tem só pai aqui, tem mãe, tem vovó, tem vovô, tem filhos, tem filhas, tem jovens, crianças. Se firma em pé diante de Deus. Você tem fé, eu sei que você tem. Eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Eu tenho certeza que você tem fé. O teu testemunho de ter vindo aqui hoje mostra que você tem fé. O problema é que a gente às vezes deixa de ouvir a fé para ouvir pensamentos, sentimentos que não nos levam a nada e que nem vai ficar aí. A fé não, a fé ela vai estar aí para sempre. Nesse momento pode seu coração estar machucado, ferido, confuso. Talvez você está até meio assim, meu Deus, angustiado, aflito, a cabeça toda voltada para um monte de coisas, aquela reviravolta toda, e você enfrentando situações terríveis, e o demônio querendo destruir nossa família, e o diabo querendo destruir nossos entes queridos.
nossos grandes tesouros e tantas coisas, tantos desafios novos. Chega diante do Senhor agora e apresenta tudo para Ele. Escreve no teu coração. Escreve no teu coração, não na tabuinha, escreve no coração a visão profética acertada. O que há de vir virá e não tardará. E se tardar, espera, porque não vai falhar. O ímpio vai viver da sua infidelidade, mas o justo vai viver da fé. Abraça agora o seu Deus que está diante de você. Sinta o amor dele por você. Ele se aproxima e fala assim: filho, você está com medo? Senhor, eu já tentei de tudo com a minha vida, com meu filho, com minha filha. Já tentei de tudo, não está fácil, sabe, Senhor? Eu tentei, eu não sei como lidar. Eu cheguei num momento que está impossível. Eu não sei o que eu faço mais. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim? E o Senhor te fala: tudo é possível ao que crê, filho. Os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expelir o demônio e ajudar aquele jovem? É porque a espécie de males que só se vence, se supera, se expulsa a força de oração e ao poder de jejum. Então é preciso a gente se revestir da fé. Vamos viver da fé. Vamos enriquecer nossa vida com a fé. É preciso crer que o Senhor é bom. Você vai vencer. Você vai conseguir. Deixa Deus te ajudar. Eu quero que você ore agora. Fala com Deus. Fala com Ele. Pai, a minha fé em Ti está. Sei que minha vitória chegará. Se a noite escura me fizer chorar, ao amanhecer a alegria voltará. Pai, a minha fé em Ti está. Firme nas promessas vou permanecer. Pode até tardar, Deus não falha, meu milagre vai chegar. Levante seus braços para os céus. Receba de Deus agora toda a graça que você precisa. Eu pedi que você apresentasse, você apresentou. Então receba agora de Deus. Receba dele toda a força, toda a unção, toda a graça, para que nossa vida seja transformada. Receba de Deus toda a fé, toda a graça, toda a força para você continuar. Receba de Deus toda a esperança. Que lindo, que alegria poder saber que em Deus podemos permanecer. Pode até tardar, mas não vai falhar. E o seu milagre vai chegar. Enquanto isso, nós seguimos crendo, mesmo na confusão dos pensamentos, mesmo nos sentimentos que se confundem. Mas nós temos a certeza: Deus existe, Ele é vivo, me ama. E é assim que eu vou seguir a minha vida, com a minha família, na luta para vencer o demônio, o mal, na luta para vencer esse desafio que está agora aí, que talvez eu não sei como lidar, mas Deus vai me ajudar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero fazer neste momento a minha profissão de fé, e dizer que creio, e não só dizer, mas viver a minha vida, a partir da minha fé, a partir do que creio. E eu quero, Senhor, determinantemente viver da fé. Sei que eu penso, que eu sinto, que eu tenho desejos. Mas quando eu for decidir, eu vou decidir a partir da fé. Eu quero, Senhor, que a minha família, como a família daquele pai, seja curada, seja liberta. E eu sei, Senhor, que o caminho para isso é a vida de fé, a vida de oração, de jejum, de unir meus sacrifícios ao seu sacrifício. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.